gravado, o Antônio? Não. Então tá. Bom, então começou a gravar. Bom dia a todos os presentes e a quem estiver assistindo também de forma não síncrona também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao seminário do professor Tales. Hoje a gente tem o prazer de recebê-lo para falar um pouco sobre métodos cordosos. Bom, o Tales, ele é já bem conhecido da nossa comunidade nacional. E, bom, o professor Tales, ele tem uma formação, a graduação dele foi na UFRJ, o mestrado e o doutorado foram no IFT Unesp, certo? O professor Tales, ele teve passagem também internacional na Universidade de Uppsala, na Suécia, por 2 anos como pós-doutorando, como pós-doc. E desde 2018 ele até atualmente, ele é professor adjunto no Departamento de Física lá da UFRJ. E também o professor ele teve uma passagem no perímetro do Instituto como convidado, palestrante convidado durante um curso para apresentar, dar uma aula dentro de um curso. E, pois bem, o professor Tales, ele é especialista em supersimetria, supercordas, correspondência ADS-FT e, claro, a respeito de amplitudes de espalhamento em trios de cordas. E esse é o tema principal do seminário de hoje, cujo título é Métodos Cordosos para Amplitudes de Espalhamento. Então, professor, por favor, fique à vontade, explique para a gente o termo cordosos. Sim, obrigado pela apresentação, né? Queria, antes de tudo, parabenizar a iniciativa de vocês, Igor, Antônio, Rodrigo, né? Muito interessante. A criação aí do TQCBR permite que a gente conheça um pouco mais do que a comunidade está fazendo, né? A comunidade nacional. E, em particular, agradecer o convite que vocês me fizeram para que eu também possa falar um pouco sobre os meus interesses recentes, né? Então, de fato, quando eu dou uma palestra desse tipo, as pessoas sempre perguntam, né, o que significa cordoso. E a questão é que, se a gente fosse falar em inglês, né, você tem um adjetivo relativo a coisas que dizem respeito à teoria de cordas, que as pessoas falam em string, normalmente. Né? Você tem string theory, aí string são coisas relativas a string theory. Em português, ele nos dá palavras muito interessantes, como ebúrneo, que significa de marfim, ou áureo, que significa de ouro, né? Mas não tem uma palavra, pelo menos nas minhas pesquisas, eu não encontrei uma palavra que significasse de cordas, né? Então, eu tive que inventar aqui esse neologismo, mas é basicamente isso, né? São métodos baseados em teoria de cordas para amplitudes de espalhamento. Então, métodos cordosos são isso. Então, a ideia é começar com uma introdução, onde eu vou tentar motivar, né, por que é interessante você aplicar a teoria de cordas ao estudo de amplitude de espalhamento. Depois eu vou entrar em exemplos mais específicos, como a chamada fórmula CHY e as cordas do tipo ambitwister, que estão relacionadas a elas. Falar um pouco do método chamado de double copy. E, finalmente, tecer uns comentários finais, aí, especialmente sobre meus interesses no futuro, né? Então, vamos começar? Bom, antes de mais nada, dizer que, a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, pode me interromper à vontade. Eu, aqui, olhando essa tela, não vejo vocês, né? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tem que realmente abrir o microfone e dizer, senão eu não vou ver nada. Mas, você pode ficar tranquilo, a gente faz a mediação, e aí, caso alguém apareça, levante a mão, a gente interrompe, então. Ótimo, maravilha, obrigado. Bom, então vamos começar, né? Primeiro, eu gosto sempre de mostrar para vocês onde é que eu estou situado, né? Onde é que a minha pesquisa recente se situa atualmente. Então, existem grandes comunidades no mundo da física teórica de altas energias, hoje em dia. Uma delas é a comunidade de amplitudes, né? Onde você vai ter, obviamente, aplicações óbvias à física de partículas, mas também tem aplicações em matéria condensada, quando você descreve sistemas com uma linguagem de teoria de campos, né? Mais recentemente, muitas aplicações a ondas gravitacionais também. Tem gente que estuda simplesmente as estruturas matemáticas que aparecem no cálculo de amplitudes, integrais elípticas, né? Enfim, geometria positiva, coisas desse tipo, e várias outras coisas. E, do outro lado, tem uma grande comunidade também, que é a comunidade de teoria de cordas, com interesses diversos hoje em dia, né? Ela começa com um grande interesse como candidata de teoria quântica da gravitação. Surge também todo o campo da holografia, né? Que nesse sentido significa desdobramento da correspondência da SFT. Traz ideias como dimensões extras, supersimetria e outras coisas.
E eu estou, então, aqui nessa interseção, né, das duas comunidades. E o que eu quero dizer com isso? Significa que eu tenho tanto interesse em teoria de cordas perturbativas, né, o cálculo de amplitudes dentro de teoria de cordas, como em usar ideias vindas da teoria de cordas para calcular amplitudes em teoria de campos também, né? Então, isso eu quero dizer. E aqui nesse diagrama de teoria de cordas, recentemente, na conferência de Strings desse ano, né, que é a maior conferência da área, o Michael Green, ele apresentou um slide em que ele mostrou o que ele chamou de String Theory Universe, né, o universo da teoria de cordas atualmente, que, de fato, toca em várias coisas, né? Se você olhar aqui, tem cosmologia, matéria condensada, emaranhamento, várias coisas. E, se você for olhar aqui, então, os meus interesses, eu diria que estão resumidos em 4 coisas, principalmente, né? Supersimetria e supergravidade, perturbação, teoria de perturbação em cordas, né? Correspondência a DSFT e holografia, e, naturalmente, os métodos modernos para o cálculo de amplitude, né? E para essa palestra em particular, para esse seminário, eu vou estar naturalmente concentrando aqui nessas 2 coisas, teoria de perturbação em cordas e de métodos modernos, né? As outras coisas a gente pode discutir talvez em outra ocasião. Mas, quer dizer, quando a gente fala em cálculo de amplitudes, qualquer pessoa que já tenha estudado TQC vai pensar em diagrama de Feynman, né? E, de fato, os diagramas de Feynman são muito úteis, né? Eles se aplicam de maneira geral à teoria de perturbação em teoria quântica de campos. Qualquer sistema que você consiga descrever com linguagem de teoria de campos, você pode usar diagramas de Feynman. Mas, e eles também são muito intuitivos, né? Eles basicamente representam, você tem aqui um estado inicial, um estado final, e você tem todas as maneiras de sair desse estado inicial e chegar ao estado final. Você soma todos eles, calcula, isso te dá uma amplitude de probabilidade, né? Mas, por outro lado, eles não são sempre eficientes, e eles escondem as simetrias do sistema, muitas vezes, né? Em alguns casos, isso fica bem óbvio que você tem que fazer. Principalmente quando a multiplicidade é grande, né? Você tem várias pernas externas aqui, vários estados externos. Você tem que fazer várias contas, vão ter vários cancelamentos, e no final a resposta é simples, né? Então, será que não tem uma maneira mais simples de chegar a esse resultado? E, de fato, se a gente for seguir o que o próprio Feynman dizia, né? Qualquer pessoa que trabalha com física teórica, para ser minimamente boa, ela tem que saber 6 ou 7 representações teóricas para exatamente a mesma física, né? E no campo de amplitude, as pessoas realmente seguem essa fala aí do Feynman, as últimas consequências. Então, que tipo de métodos seriam esses, né? Os métodos modernos incluem você analisar a analiticidade das amplitudes como funções do momento, etc., né, das variáveis externas. Você pode usar variáveis cinemáticas mais interessantes. Aí aqui entra, por exemplo, os twistors, né, quando você tem partículas sem massa, e aí você já quer considerar na própria variável que você está usando que a partícula não tem massa, em vez de impor isso com uma quantidade, com uma condição adicional. Você pode analisar as simetrias da sua amplitude. Então, você já sabe, por exemplo, se você tiver uma teoria supersimétrica, a sua amplitude tem que ser supersimétrica, então você usa isso para restringir o tipo de coisa que pode aparecer na sua resposta. Você também pode falar de relações entre amplitudes em teorias distintas. Então, você sabe calcular a amplitude numa teoria A, sabe calcular na teoria B, e você combina esses resultados para obter o que seria amplitudes numa teoria C. A gente vai falar mais especificamente disso mais para frente. E também formulações totalmente alternativas, né, bem diferentes do que a gente está acostumado quando fala de diagrama de Feynman. E aqui eu faço uma pequena metalinguagem, né, porque em março desse ano, o Gabriel Menezes, que eu acho que está aí ouvindo a gente, ele deu um excelente seminário falando também de amplitude de espalhamento, em teoria de calibre e gravitação. Eu diria que o meu seminário de hoje ele vai ser um pouco complementar, né? O Gabriel já tratou de algum desses métodos modernos nesse seminário dele. Eu vou focar aqui hoje mais na parte que está mais relacionada à teoria de cordas, né, que são esses dois itens aqui, né? A teoria de cordas, ela motiva você fazer essas relações entre amplitudes em teorias distintas e também motiva a introdução de formulações alternativas para o cálculo de amplitude de espalhamento. Então, por que é interessante usar cordas para falar de amplitude, né? Voltando lá à ideia básica de teoria de cordas, dentro da teoria de cordas a gente interpreta os entes fundamentais, né, do nosso universo, como em vez de ser objetos pontiformes, sem dimensão, você imagina que se você fizer aqui uma ampliação, né, você aumenta essa figura aqui muito, você, na verdade, vê que o que você achava que era um ponto é uma coisa que tem uma dimensão espacial, e a gente convencionou chamar isso de corda, né? Então, essa corda vai ter modos de vibração, e, essencialmente, cada modo de vibração corresponderia ao que você interpreta
tradicionalmente como uma partícula elementar. E por que isso é útil para a gente? Porque agora que você tem essas cordas, se você pensar num espalhamento aqui que vem duas cordas, interagem de alguma maneira e saem do outro lado, isso aqui você pode deformar continuamente nessa esfera com 4 furinhos, né? Você pode pegar essa imagem aqui, mexer nela até ela virar essa esfera com 4 furinhos. E esse único objeto aqui, nesse caso exemplificado com 4 estados externos, né? Mas você pode fazer isso para uma multiplicidade maior também. Esse único objeto, quando você toma esse parâmetro da teoria de cordas, que é a tensão da corda, né? Você pega esse parâmetro e toma para infinito, e isso aí é bem intuitivo, né? Você imaginar uma corda, e agora a tensão dela é infinita, ela vai, de novo, colapsar num ponto. Então, você recuperaria resultados que você tinha antes, quando você considerava os entes fundamentais como partículas, de fato, como pontos, né? Então, aqui a conclusão é que se você calcular esse único objeto e chegar no resultado e calcular esse limite, que a tensão vai para o infinito, você recupera o que você teria encontrado fazendo essa soma de diagramas de Feynman aqui, correspondendo a esses estados externos, dessas cordas, né? E aí, talvez para n igual a 4, né, para 4 pernas externas não seja muito impressionante, mas se você pensar para mais pernas, 6, 7, isso aqui realmente ajuda bastante. Você tem um único objeto e te dá o equivalente a uma soma de vários diagramas, né? Às vezes centenas. Bom, e além disso, mais recentemente, a gente vai falar disso mais para frente, né? O Mason e Skinner propuseram um modelo baseado em cordas, chamado de cordas Ambi-Twistor, em que não aparece um parâmetro de tensão. Então, você nem precisa tomar esse limite, você simplesmente faz essa conta, seria essa esfera lá nessa corda Ambi-Twistor, e o resultado que você obtém já é equivalente à soma de todos os diagramas de Feynman, né? Aqui a gente está falando de diagramas de nível de árvore, né? Vai ser praticamente toda a palestra, vou falar de nível de árvore, mas você teria uma imagem semelhante se você colocar aqui uma coisa que tem um buraco no meio, né? E aí você teria que esse limite vai te dar os diagramas de um loop aqui, se você fosse pensar em diagramas de Feynman, né? Então, a cada nível de loop, você tem uma coisa semelhante. Bom, além disso, uma outra motivação para você pensar em cordas é justamente o que se chama de double copy, né? Então, isso começa lá com Kawai e Lewelyn-Tai, na década de 80, que, bom, você já tinha essa ideia de que se você combinar duas cordas abertas, aqui, quer dizer, quando você passa dessa descrição de uma partícula que não tem dimensão para algo que tem uma dimensão, naturalmente você tem essa liberdade a mais, né? Agora que você tem uma dimensão, você tem uma escolha que antes não existia, não fazia sentido. Uma coisa que tem uma dimensão, ela pode ter duas extremidades livres, aí você diz que é uma corda aberta, ou você pode ter que é simplesmente um círculo, quer dizer, tem a mesma topologia de um círculo, né? Você não tem um ponto inicial e um ponto final. Então, isso é o que a gente chama de cordas abertas e fechadas, e é natural você pensar que se você combinar duas cordas abertas, você obtém uma corda fechada. E aí, como você sabe que... Bom, talvez você não saiba, mas isso é uma coisa que você obtém da teoria, né? Que no estado fundamental de vibração de uma corda aberta, você vai ter essencialmente um estado de Young-Mills, poderia ser um gluon da QCD, né? E no estado correspondente da corda fechada, você tem um graviton. Então, isso motiva para você essa relação de que coisas gravitacionais podem ser obtidas como um quadrado, em algum sentido de quadrado, de quantidades de Young-Mills, né? Então, isso é uma outra motivação, tem a ver com aquela coisa que eu falei de você usar resultados de diferentes teorias para obter algo numa terceira. Isso aqui, então, como eu falei, originalmente foi tornado preciso por esses três caras, Kawai e Lewelyn-Tai, em 86, e mais recentemente, esse outro trio, o Zvi Burn, o J.J. Carrasco e o Henrik Johansson, eles fizeram uma generalização dessas ideias para teorias de campos diversas, né? Também falarei um pouco mais disso mais para frente, e se eu não me engano, o Gabriel também falou um pouco disso no seminário dele, recomendo que vocês vejam lá depois. Então a ideia basicamente é essa, né, dessa motivação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, se não, vamos passar para coisas mais específicas, né? Que é a fórmula CHY e as cordas chamadas Ambi-Twistor. Então, também no ano de 2013, esse trio, que na época trabalhava lá no Perimeter, no Canadá, né? Eles propõem uma fórmula para você calcular a amplitude de nível de árvore de partículas sem massa com N pernas externas. Aqui, então, estou representando o caso N igual a 4 de novo, né? E é uma formulação totalmente diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas. Então, você imagina que você tem aqui
4 partículas nesse caso, né? Mas você poderia ter N, e cada uma tem aqui o seu quadrimomento, que eu estou identificando como esse KI, e todas elas são sem massa, então você vai ter a relação de que K ao quadrado é igual a zero para cada uma delas. Aí você imagina que se você tiver 4 aqui, por exemplo, você tem 2 coisas entrando, 2 coisas saindo, você não sabe exatamente onde que elas estão entrando aqui nessa esfera, mas elas entram nessa esfera, e acontece alguma coisa dentro, depois elas saem, né? E como você não sabe, você tem que integrar sobre todas essas posições sigma i aqui nessa esfera. A gente considera normalmente uma parametrização de sigmas complexos, né? Então você tem, na verdade, uma esfera de Riemann, e é isso que significa esse CP1 aqui, mas você pode pensar nisso como uma esfera. E o que é interessante dessa forma que eles propõem é que para vários tipos de teorias diferentes, você vai ter aqui uma mesma medida de integração, que não depende da teoria, depende só do n, né, do número de pernas externas, e você vai ter um integrando, que vai depender, então, do tipo de teoria que você tem, e que, em geral, vai depender dessas posições sigma i, onde as trajetórias aqui estão interceptando a esfera, vai depender dos quadrimomentos, né, das partículas, e, possivelmente, também de polarizações e outros graus de liberdade que as partículas tenham, dependendo do tipo de teoria que você está olhando, né? Agora, se a gente olhar para quem é essa medida de integração dmn que aparece aqui, é uma coisa muito interessante. Primeiro que, na verdade, você não precisa integrar sobre n, você integra só sobre n-3, e devido às simetrias lá da esfera de Riemann, você pode fixar 3 posições, né? Normalmente as pessoas escolhem 0, 1 e infinito, né? A escolha padrão. Mas você pode escolher, o seu cálculo não vai depender dessa escolha. Então você escolhe, você fixa 3 desses sigmas, sigma 1, sigma 2, sigma 3, por exemplo, e você integra só sobre os n-3 restantes, né? Aqui tem uma notação condensada, quando eu escrever sigma 1, 2, isso significa sigma 1 menos sigma 2, né? Vai aparecer esses sigma e j por aí, é só isso, é sigma i menos sigma j. E além disso, né, além de você precisar integrar sobre, em princípio você precisaria integrar só sobre n-3, na verdade você tem essa delta de Dirac aqui, e na verdade você tem n-3 deltas, né, tem um produto de deltas, o que implica que você não precisa integrar sobre nada, na verdade, porque as integrais todas elas vão se localizar sobre os valores em que esse argumento aqui da função delta se anula, né? Então você vai ter que descobrir aqui para quais valores de sigma, né, isso são equações para os sigmas, as posições naquela esfera, sobre as quais você está integrando, e você vai obter aqui, você tem que resolver essas equações, que são as chamadas equações de espalhamento, que já tinham aparecido em outros contextos e tal, mas, basicamente, se você resolve essas equações de espalhamento, você sabe, então, quais são os valores de sigma que vão contribuir, substitui aqui dentro do integrando, que depende da teoria, e aí pronto, você tem o seu resultado, que é equivalente ao que você teria calculando vários diagramas de Feynman, né? Então, para ter um exemplo mais explícito, digamos que você queira calcular um espalhamento de gluons, uma teoria de Young-Mills. Tipicamente, aquele integrando que aparece lá, ele se fatoriza quer dizer, você escreve ele como 2 fatores distintos. A gente chama, às vezes, de e left e right, né? Poderia ser I1 e 2, tanto faz. Na verdade, obviamente, isso aqui comuta, né? Não importa o que você chama de esquerda ou direita, mas são 2 fatores. E no caso de gluons, você vai ter um fator, então, que dá conta dos graus de liberdade de cor, né? Isso aqui é chamado de Park-Taylor, caso você já tenha visto isso em algum lugar. Mas, enfim, é só um fator que eu estou chamando de CN, que vai ser esse traço sobre os geradores do grupo de Young-Mills, quer dizer, do grupo dessa teoria em particular. Se você estiver falando de QCD, isso seriam os geradores de SU3, né? Então, isso aqui traz a informação sobre a cor. E tem essa divisão aqui sobre sigma 1 menos sigma 2, sigma 2 menos sigma 3, etc., até sigma n menos sigma 1. Né? Aí você tem esse fator, tem mais todas as permutações não equivalentes aqui desse fator. Isso aqui é um dos fatores que aparece ali. A gente chama de CN. E do outro lado, você tem informação sobre os momentos, né, e as polarizações dos seus gluons, que vão aparecer dentro dessa matriz antissimétrica, 2n por 2n, chamada matriz de CHY, e aqui aparece um Pfaffiano, que é essencialmente uma raiz quadrada determinante. Né? Quando você tem uma matriz antissimétrica, se ela tiver dimensão ímpar, o determinante é 0. Isso é fácil de mostrar. Se ela tiver dimensão par, o determinante sempre pode ser escrito como quadrado de alguma coisa. Então, faz sentido você definir uma operação que seja raiz quadrada determinante. Né? Então, quer dizer, eles mostram que se você tiver esse Pfaffiano dessa matriz, as coisas funcionam, mas para você se convencer um pouco mais, talvez, ou pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo, eu vou mostrar aqui que matriz é essa, né?
Então, essa matriz 2N por 2N, ela se divide nesses blocos N por N, AN, BN, CN, em que o bloco A ele vai trazer informação sobre os produtos escalares aí dos momentos, né? KI, escalar, KJ. O B traz informação sobre os produtos das polarizações, epsilon e epsilon-j. E o bloco C aqui, ele mistura, né? Tem um produto de polarizações com os vetores de momento. E aí, de fato, se você calcula aqui a raiz quadrada determinante dessa matriz, tem um detalhe aqui que está incluído nessa linha, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas é essencialmente isso, calcular a raiz quadrada determinante. Você já tem as soluções aqui das equações de paramento, né? Então, você substitui aqui nos valores de sigma i que aparecem aqui, e aí você, de fato, vai obter o que você obteria, né? Calculando essas amplitudes via diagramas de Feynman, lá da Lagrangiana de Young-Mills, né? Então, aqui está a expressão completa, né? Como eu falei, esse pedaço inteiro aqui, ele não depende da teoria. Isso aqui vai ser a mesma coisa para diversas teorias envolvendo partículas sem massa que você use. E no caso aqui, eu estava integrando que depende da teoria, que aqui a gente viu que tem esse fator de cor e esse Pfaffiano da matriz 2N por 2N, que vai envolver as variáveis cinemáticas, né? Relevantes aqui para o problema. E aí você pode se perguntar o seguinte: e se eu quisesse calcular agora um espalhamento de gravitons, como é que eu faria? Então, você pensa lá que você tem uma ação de Einstein-Hilbert, né? Integral de raiz de menos g vezes o escalar de Ritz. E aí você expande a métrica como Minkowski, mas uma perturbação pequena e tal, você trata isso como uma teoria de campos, você poderia calcular um espalhamento de gravitons em nível de átomo. Como é que ficaria isso nessa formulação? E aqui acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte: para calcular o espalhamento de gravitons, você simplesmente troca esse fator de cor, né? Graviton não tem cor, então não faria sentido. Você troca ele por outra cópia desse Pfaffiano que tinha antes. Então, você vê que a fórmula é essencialmente a mesma, são as mesmas equações de espalhamento que você tem que resolver, que em princípio você já resolveu, né? Para calcular a amplitude de espalhamento de gluons. E a única coisa que você tem que fazer é colocar outra cópia daquele fator, e por isso vem o nome double copy, né? Então, esse é a primeira evidência, não histórica, mas a primeira nesse seminário, primeiro exemplo de algo que tem a ver com essa cópia dupla, né? De como é que você pode, a partir de uma informação sobre o espalhamento de gluons, numa teoria de Young-Mills, obter algo sobre o espalhamento de gravitons, numa teoria de Einstein, né? Basicamente, você substituir esse fator aqui, enfim, repetir o que você já tinha feito antes. Então, você vê que é um resultado muito interessante, né? Isso foi demonstrado via algumas relações de recorrência e tal. E é realmente impressionante que você... Quer dizer, se você está calculando coisas com diagramas de Feynman com 5 pernas externas, agora você quer fazer 6, você vai ter que se perguntar, né, de quantas maneiras você pode juntar as coisas e tal, fazer todos os diagramas, correr o risco de esquecer um. Aqui não tem isso. Aqui, para você passar de 5 para 6, é só você mudar esse n aqui de 5 para 6. Você vai ter que resolver outras equações, vai ser um pouco mais difícil, sim, ok? Mas a estrutura é essencialmente a mesma, né? Agora, essa coisa de você integrar sobre pontos numa esfera, né, que é o que a gente tinha visto aqui no início, né, que você tinha essa ideia de ter uma esfera, e aí você tem pontinhos nela, você tem que integrar sobre eles. Isso, obviamente, lembra essa imagem que eu mostrei no início, de que, para você calcular amplitudes em teoria de cordas, é essencialmente isso que você tem que fazer, né? Você calculava lá uma integral sobre esses pontos na esfera, depois tomava um limite para obter o correspondente em diagramas de Feynman, quer dizer, o mesmo resultado que você obteria somando os diagramas de Feynman correspondentes. Então, essa semelhança, né, óbvia entre você ter esferas com pontinhos aqui e na teoria de cordas visual, levou o Mason e Skinner a propor um modelo baseado em cordas chamado de cordas Amy-Twistor. E aqui é importante falar que, quer dizer, isso tem a mesma cara de cordas, mas se você fizer a conta na teoria de cordas visual, não dá algo naquela forma, né? Você não vai ter expressões desse tipo aqui saindo diretamente da teoria de cordas. Por isso que, então, não é exatamente a teoria de cordas que você tem que usar para obter isso, mas é esse modelo que é baseado na teoria de cordas, chamado de cordas Amy-Twistor, proposto pelo Mason Skinner pouco depois da introdução, da apresentação da tal fórmula CHY. E tem várias motivações matemáticas, né, para você falar desse espaço Amy-Twistor e tal, mas eu não vou entrar nisso. Eu vou apenas motivar aqui o tipo de ação que aparece a partir da partícula relativística, né? Então, se você tiver uma partícula relativística sem massa, você pode descrever a ação para ela dessa maneira, que aparece um momento aqui conjugado, e você tem
um multiplicador de Lagrange que força que você tenha o P ao quadrado igual a zero, né, que é o que vai dizer que a sua partícula não tem massa. E aqui você integra, então, sobre um parâmetro, que seria o parâmetro na linha de mundo dessa partícula, né? E, enfim, isso te dá ação. Agora, se você quiser generalizar isso para uma corda, o que o mesmo Skinner fizeram é transformar, em vez de você integrar sobre um parâmetro só, agora você tem uma corda, né? Então uma superfície, que a gente chama de folha de mundo, você tem que integrar sobre 2 parâmetros, e em vez de você ter a derivada em relação a um parâmetro, agora você pensa nessa parametrização como variáveis complexas, de novo, né? Sendo uma superfície bidimensional, e você troca essa derivada pela derivada em relação ao sigma bar aqui, né? De forma que a equação de movimento para o x seja simplesmente que o x não depende de sigma bar, que a gente chama de um campo holomórfico, né? E aí você mantém de novo essa estrutura, o multiplicador de Lagrange, o vínculo aqui que P ao quadrado tem que ser igual a zero, né? É importante lembrar que isso aqui surge porque a fórmula de CHY ela se aplica a estados sem massa, né? Eu falei isso lá no início, é bom lembrar que ela é boa, mas ela tem essa restrição, ela se aplica à amplitude de estados sem massa apenas. Mas é por isso que, então, você introduz esse vínculo, e quando você introduz esse vínculo, você tem uma simetria de calibre nessa ação, que é o seguinte: se você variar o x e esse multiplicador de Lagrange dessa maneira, e deixar o p invariante, essa ação aqui, ela fica invariante por essas transformações. E aí, se você quiser fazer a quantização, então, dessa ação, para poder calcular os estados físicos e a amplitude de espalhamento, você pode usar o método de Fadeev-Popov, né, tradicionalmente, e aí você vai ter fantasmas que aparecem aqui, esses B, C, B-til, C-til, etc. E você vai ter também um operador BRST associado. E aí na quantização BRST, como usual, né, você tem que esse operador, ele é nilpotente, então Q ao quadrado igual a zero, como costuma ser. E por conta disso você pode definir uma cohomologia para esse operador Q, de forma que os estados físicos estejam nessa cohomologia, ou seja, você vai ter que o operador Q, ele tem que aniquilar o seu estado físico. Então, se você atuar com esse operador Q, um certo estado psi, você tem que dar zero. E, além disso, você não quer estados triviais, né? Como Q ao quadrado igual a zero, se o Q atuar em Q de alguma coisa, isso é trivialmente zero. Então, você vai dizer que os estados psi, eles são equivalentes, eles estão na mesma classe de equivalência dos estados que diferem dele só por atuação desse operador Q em alguma coisa. E aí, obviamente, se você atuar com Q no psi, né, isso é a mesma coisa que atuar aqui nesse estado, porque Q ao quadrado igual a zero. Né? Então, esses são os estados que a gente chama de triviais. Então, isso aqui define a cohomologia do operador BST, e a gente vai querer que os estados físicos, né, os estados físicos serão definidos como aqueles que pertencem à cohomologia desse operador BST. Isso é o que se faz tradicionalmente em quantização BST, né? Não é nada particular de cordas ambitwister ou cordas, é qualquer sistema que você possa quantizar dessa maneira, ele vai ter essa propriedade. Mas agora que a gente sabe, então, que os estados estão na cohomologia do operador BST, a gente pode se perguntar o que você encontra lá, e, essencialmente, um estado que vai ter interesse aqui para a gente é esse aqui que a gente chama de operador de vértice, né? Você vai ter esse operador de vértice, correspondendo a esse estado, onde aparece esse tensor de polarização epsilon mini, e isso aqui, para que de fato isso esteja na cohomologia, ou seja, para que o Q aniquile esse operador, você tem que, o K que aparece aqui nesse fator de onda plana, né? Ele tem que ser de fato tal que K ao quadrado igual a zero, portanto representando um estado sem massa, e além disso, essa polarização aqui tem que ser transversal, né? Então você tem que, bom, obviamente esse cara aqui é simétrico, né? Porque ele está contraído com PMI e PNI, e ele tem que ser transversal. E além disso, aquela condição de você adicionar um estado BRST trivial e não sair da mesma classe de equivalência, te diz que você tem também essa transformação de calibre aqui para esse tensor epsilon mini, que vai ser dado dessa forma. Isso aqui é exatamente o que você esperaria de um graviton, né? Um graviton, ele teria que satisfazer essas coisas. Ele é sem massa, ele é transversal e tem essa liberdade de calibre aqui, que é análogo ao que você teria lá para o fóton, né? Bom, mas dado isso aqui, então, você pode pegar esses operadores de vértice e calcular uma função de correlação com n deles para obter uma amplitude de espalhamento desses estados. E aí, se você fizer isso, você vai descobrir que, de fato, você tem uma fórmula CHY, né? Ou seja, você vai ter aquela integral sobre a medida que é comum a todas as teorias, e o integrando, ele vai se separar nesse IL e R que estão ali, que nesse caso são iguais. Então, aqui teria um IL e R.
ILR. E se você fizer a conta, você vai ver que dá exatamente esse produto aqui dos termos diagonais daquela matriz, daquele bloco da matriz de CHY que eu mostrei antes, né? Isso aqui não é muito importante, mas enfim, só para vocês saberem que existe uma correspondência entre esse cálculo e a fórmula de CHY, né? Mas o que é interessante aqui é o seguinte, você quando faz essa conta, você descobre que o PMI tem que ser dado por isso, por essa expressão. E aí se você voltar aqui na expressão do operador de vértice, você vê que ele tinha essa delta de K escalar P, e esse K escalar P, quando você combinar com essa expressão para P aqui, isso vai dar exatamente aquelas equações de espalhamento que a gente tinha visto lá na fórmula de CHY, né? Então isso mostra de onde vem aquela, quer dizer, isso dá uma interpretação, uma origem para a fórmula de CHY, como vindo dessas quadras âmbito twister. E aqui é interessante notar que eu falei que isso tem cara de graviton, né? Mas isso aqui não corresponderia. A gente já viu, na verdade, que para você ter amplitude de graviton, você teria aqueles dois pfaffianos, né? Não apareceriam esses termos que eu coloquei aqui, chamei de W. Mas isso aqui seria, então, alguma teoria de gravitação que não é aquela, não viria de uma ação de Einstein-Hilbert, mas alguma teoria de gravitação envolvendo termos com curvatura ao cubo, né? Então, você faz, por análise dimensional, você chega a essa conclusão de que seria uma teoria envolvendo potências, o cubo aí de tensores de curvatura na gravidade. Muito bem. Agora, e se eu quiser, de fato, obter a fórmula CHY para gluons? Como é que eu faço isso, né? Então, essa primeira expressão que a gente viu para corda âmbito twister, isso aqui, na verdade, corresponde ao que a gente chama de corda bosônica, né? Então, são as cordas âmbito twister do tipo bosônico. Seria uma ação SB desse tipo. Para você descrever outros tipos de teorias e, portanto, obter outras fórmulas do tipo CHY, você precisa acrescentar mais dois termos aqui a essa ação, que a gente chama de SL e SR, que, em última análise, vão corresponder lá àqueles integrandos IL e R da fórmula de CHY, né? Então, dependendo do tipo de ação que você inclui, aqui, que você adiciona a parte bosônica da corda âmbito twister, você vai ter uma correspondência aqui entre esse termo que você colocou e o integrando que aparece lá na fórmula de CHY. Então, para gluons, a gente descobre o seguinte: se você quiser que apareça um pfaffiano lá, você precisa incluir em um desses termos o que seria um parceiro supersimétrico desse X. Então, você inclui supersimetria na folha de mundo, né, com esses campos fermiônicos psi aqui, e aí vai aparecer um outro multiplicador de Lagrange, agora para esse vínculo P escalar psi. E se você fizer isso e repetir o que a gente fez, faz as contas, isso acaba gerando um pfaffiano lá naquela forma de CHY, que é aquela raiz quadrada determinante daquela matriz, né? E, por outro lado, o que dá conta do fator de cor é você introduzir um termo, SJ, que eu não estou dizendo explicitamente como é que é, mas o que importa é que ele dá origem a essa álgebra de correntes aqui, JI e JJ, em que vão aparecer esses fatores, essas constantes de estrutura, que corresponderão, então, à constante de estrutura da álgebra de Lie, da teoria de Yang-Mills que você estiver olhando, né? De novo, se você quiser falar de QCD, então seriam as constantes de estrutura de SU3, né? Mas, enfim, não precisa ser, em princípio você pode falar de outros grupos, né? Bom, mas é assim que você obtém, então, aquela fórmula de CHY para gluons, né? A partir da corda âmbito twister, você pega essa parte bosônica e soma esse S-psi mais o SJ, e aí quando você obtiver, você vai ter de novo, né, um operador BST, vai olhar a cohomologia, vai ter lá os gluons na cohomologia, e quando você calcular a função de correlação, isso vai te dar uma amplitude, uma forma para amplitude que vai sair exatamente na forma CHY que a gente viu antes. E aqui eu estou listando, então, os exemplos mais comuns, né? Eu já falei, então, dessa ação que envolve um férmion, depois das álgebras correntes. Você também pode ter uma ação, um termo envolvendo dois férmions em vez de um só, né? Então, é basicamente a mesma coisa desse primeiro, só que agora você tem dois, né? Seria como você colocar uma supersimetria n igual a 2 na folha de mundo. E aí a correspondência que você vai ter é essa, então, se você coloca esse S-psi na ação do corda âmbito twister, você vai obter CHY com um integrando que envolve esse pfaffiano. Se você coloca um SJ, você tem aquele termo de Park-Taylor, que eu chamei de CN, né, anteriormente. Se você colocar essa aqui, esse termo de ação com dois férmions, o que vai aparecer lá no integrando da fórmula de CHY
é o quadrado do Pfaffiano, não da matriz inteira, mas só do bloco A, né? Aquele bloco que envolve KI escalar KJ, que a gente viu lá antes. Então, você tem uma correspondência entre esses termos que você adiciona na corda do twister e na ação da corda, né? E a forma CHY correspondente que vai aparecer. E aí, fazendo isso, você obtém amplitudes, de fato, para várias teorias diferentes, né? Você tem Yang-Mills, a gente já viu, Einstein também, você pode ter Born-Feld, modelo sigma não linear, uma teoria que envolve escalares, chamada de Galileu, etc. E aqui o que é interessante notar é o seguinte, se vocês voltarem, a gente tinha visto que mesmo que você tenha só esse pedaço, né? Se você tiver só esse pedaço, você também obtém uma fórmula do tipo CHY, né? Que era o que eu tinha dito aqui antes. Você vai obter CHY, onde os integrandos são dados por esse objeto aqui que eu chamei de W. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que mesmo que esses caras não apareçam, sejam zero, você também vai obter fórmula de CHY quando você calcular as amplitudes dos estados que surgem dessa teoria. Então, é natural você considerar uma linha a mais aqui nessa tabela, né? E colocar. Se eu não colocar nada, se eu escolher zero como a minha ação, eu tenho aquele W que apareceu ali. A gente já sabe para o caso de corda bosônica, né, que se eu tiver 0 e 0, vai dar aquela gravidade com curvatura ao cubo, etc. Mas você pode usar essa ideia aqui, esse termo, para construir outras coisas. E a gente fez isso, então, em 2017, né, uma ideia assim que, enfim, foi interessante que ninguém tivesse pensado nisso, porque é meio natural você pensar a possibilidade de não ter nada, né? E aí a gente viu que se você não colocar nada, você também obtém resultados interessantes. Então, por exemplo, nada com uma álgebra de corrente dá essa teoria chamada de df quadrado. Nada com Fermi dá gravidade conforme. Assim por diante, né? Então, a gente conseguiu incluir aí uma linha, uma coluna, nessa tabela de coisas, de teorias já conhecidas. E o que foi interessante também é que isso mostra que as cordas ambituístas, elas vêm não apenas para dar talvez um significado mais profundo ou uma origem mais concreta para as fórmulas de CHY, mas elas também permitem obter novas fórmulas de CHY que não existiam antes, né? Então, a gente obtém, aí, a partir dessas cordas ambituístas, novos resultados que não existiam ainda no contexto de CHY. Então, foi o que a gente fez aí nesse trabalho. E aqui eu queria só falar um pouco, só dar uma ideia do que é essa teoria df quadrado, né? A teoria foi proposta pelo Henrik Johansson e George Noble, então talvez ela devesse se chamar Johansson-Noble, teoria Johansson-Noble, não sei. Mas, enfim, acabou que o nome que pegou foi esse df quadrado, e a razão para isso é que ela é parecida com uma teoria de Yang-Mills usual, só que em vez de você ter um termo cinético, que seria aquele F-mini, você coloca essa derivada covariante aqui. Então, o termo cinético é dmi F-mini ao quadrado, né? O F-mini é definido da maneira usual, então você vai ter esse vetor aqui, usual, né, como um dos seus estados. E a teoria envolve também, então, um vetor que se transforma no adjunto, né, do grupo, e você tem também esse escalar aqui, aparecem esses escalares que não se transformam no adjunto, na representação adjunta, mas numa representação real aí do grupo. Enfim, então você vê que é uma teoria meio complicada, né, e você, para calcular amplitudes envolvendo estados vetoriais aqui, não vou chamar de gluon, né, mas enfim, seriam esses estados vetoriais externos, você tem até vértices sextuplos, né, você tem que considerar interações de sexta ordem e tal. Então, é uma coisa complicada você fazer isso com um diagrama de Feynman, mas a gente tem uma expressão de CHY para ela, que é basicamente você seguir aquela lógica, né? Você parte da corda ambituísta, escolhendo para um termo adicional a ação nada, então essa é igual a zero, e para o outro você bota a ação que te leva à álgebra de correntes. Isso vai te levar a um operador de vértice dessa forma, também tem uma correspondência, né, entre termos que aparecem no operador de vértice e termos que você bota na ação. Tem que ser sem massa, tem que ser transverso, vai ter essa invariância, quer dizer, essa transformação de calibre aqui, para a polarização, e a amplitude, então, vai ter de novo essa parte que é igual para todo mundo. A parte de você ter escolhido uma ação nula de um lado corresponde àquele W que aparece aqui, e a álgebra de corrente corresponde àquele mesmo fator de cor que a gente já tinha visto para Yang-Mills, né? E aqui o que é interessante é que se você calcular amplitudes a partir de gráfico de Feynman aqui dessa teoria, você nota que não aparece em nenhum momento termos desse tipo, produto escalar envolvendo duas polarizações, né?
você vai fazer um monte de conta, eles vão aparecer em estágios intermediários, mas no final você vê que esses termos aqui todos vão embora. Não tem nenhuma contribuição desse tipo no resultado da amplitude. E aqui isso é super obscuro, né? Enquanto que nessa formulação de CHY isso é meio óbvio, porque aqui você tem K escalar K, os W vão envolver apenas E escalar K, então não tem de onde aparecer um E escalar E, né? E você mostra, de fato, a gente mostrou isso, se eu não me engano, até a sexta ordem, que essas expressões são equivalentes ao que você obteria calculando vários e vários diagramas de Feynman vindos dessa lagrangiana, né? Então você vê que realmente é um formalismo bastante interessante. Aqui eu quis dar só esse exemplo para vocês verem mais ou menos como funciona, né? Mas você pode fazer construções semelhantes para todas essas teorias que aparecem aqui nessa tabela. Algum quer fazer alguma pergunta? Eu acho que eu vi alguma coisa. Sim, professor, o Antônio tem uma pergunta, ele levantou a mão, acho que ele tem pergunta ou comentário. Antônio, fica à vontade. Obrigado, Igor. Thales, só para... Enfim, eu entendi a questão de você produzir essas teorias DF a partir dessa adição dessa linha e dessa coluna nessa tabela. Mas eu queria entender um pouco qual é a origem dessas teorias DF, ou em outras palavras, da onde surge esse modelo que, enfim... Justo. Então, deixa eu explicar um pouco melhor, então. Quer dizer, a gente não construiu essa teoria a partir a partir das quasi-amplitudes, né? O que a gente fez foi encontrar uma expressão do tipo CHY, do tipo fórmula de CHY, para as amplitudes que vêm dessa teoria. Mas, de fato, de onde é que vem essa teoria? Isso aqui foi uma teoria proposta pelo Henrik e pelo Josh para construir amplitudes em gravidade conforme, a partir da double copy. Vou mencionar isso um pouco mais para frente, mas, quer dizer, ela realmente foi uma teoria desenhada para isso, desenvolvida, construída com esse propósito. É por isso que aparece aqui, inclusive, esse termo cinético, que envolve mais derivadas, né? Porque a gravidade conforme também vai envolver termos com curvatura quadrada. Mas, então, quer dizer, cronologicamente, eles propõem essa teoria com essa motivação, mas, enfim, eles têm lá os métodos usuais, né, de cálculo de amplitude, usam gráfico de Feynman, tem um apêndice lá com todas as regras de Feynman e tal. E o que a gente mostra é que se você fizer essa escolha na quadra-amplitude, de botar nada de um lado e uma limite corrente do outro, você reproduz exatamente essas amplitudes desses estados vetoriais que viriam dessa teoria, né? Então, quer dizer, a gente não construiu essa lagrangiana para mostrar que funcionava, né? Na verdade, a gente reproduz os resultados que vêm dessa lagrangiana que já existia, né? Então, foi isso que a gente fez. Não, perfeito. Assim, tinha ficado claro para mim o que vocês fizeram. O que não estava claro para mim era, assim... Por que alguém propôs isso, né? Qual foi a cartola que tiraram essa teoria dela? Sim, então, mas é basicamente isso, quer dizer, você queria uma maneira de você construir amplitudes de uma teoria de gravidade conforme, usando basicamente alguma coisa que você pudesse combinar com amplitudes de Young-Mills. Então, você faz um produto dessas amplitudes com amplitudes de Young-Mills. E isso aqui te dá, de alguma maneira, gravidade conforme. E aí, enfim, aí tem vários argumentos que eles dão lá no artigo, né? Se você tivesse só esse termo aqui primeiro, por exemplo, as amplitudes seriam todas nulas, eles mostram isso. Se você tiver só o segundo, você não tem um termo cinético. Então, não faz sentido. Então, você tem que incluir esses dois. Se você incluir só esses dois, você não satisfaz umas relações que você tem que satisfazer para você poder usar essa cópia dupla, né? Enfim, aí você acaba descobrindo que tem que incluir esse escalar aqui, etc. Enfim, eles dão os argumentos lá, mas é basicamente isso. Eles estão o tempo todo procurando desenvolver uma teoria que sirva para você fazer isso aqui. Não por acaso, né, a gente vê que aqui, quando você bota nada em um fermion, tem gravidade conforme, né? Isso está relacionado com esse fato. Posso mencionar isso mais para frente também. Aproveitando, deixa eu só fazer mais uma pergunta rápida. Por favor. Eu fiquei um pouco curioso com essa questão de R ao cubo. Pelo seguinte, qual é, assim, se você souber de cabeça, claro, qual é a estrutura tensorial que aparece R ao cubo? Não, eu não vou saber te dizer de cabeça, até porque isso não foi estudado ainda, né? Quer dizer, a gente saberia, em princípio, deduzir essa expressão, mas eu acho que faltou interesse. Acho que ninguém tem
tem muito interesse, sabe? A gente sabe, por exemplo, que se você fizer essa double copy, essa cópia dupla do df quadrado com o df quadrado, isso vai dar exatamente essa teoria, né? Mas eu acho que realmente por falta de interesse, assim, ninguém calculou isso. Mas agora, a gente pode... curiosa, que o termo o contratermo, o primeiro contratermo não trivial em gravitação pura é um termo de R ao cubo, né, que é o de Gorov-Senyotte. Uhum. E eu fiquei curioso em saber se tinha alguma relação com a estrutura. Teria alguma relação, né? É. Eu não sei, assim, a lagrangiana que você obteria, até por análise dimensional, seria alguma coisa do tipo uma derivada covariante do R, né, ao quadrado, então o termo cinético viria daqui. E aí mais coisas com três contribuições de curvatura, né? Agora, você pode tentar escrever à mão quais são as formas de você contrair os índices, né, de forma que isso aqui dê um escalar e tal. Mas eu não fiz isso, não. Então, e que eu saiba, ninguém fez isso. Eu acho que por falta de interesse mesmo. Mas isso que você falou é interessante. De repente, quem sabe, né, não pode ter uma aplicação aí. Ok, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Por enquanto, acho que não. Acho que pode seguir. Bom, tem algumas contribuições aqui do Gabriel Menezes no chat. Pode falar. Gabriel Menezes, você quer comentar? Não exatamente, né? Acho que o Thales já falou um pouquinho, né? Era só para lembrar que o que ele estava falando desse trabalho do Johannes, do Teng, do Mogul, né? Eu acho que o grande interesse deles era analisar teorias, como você construiria via double copy, teorias superconformes, teorias do Berkowitz-Witten. Berkowitz é o Nathan, né? Uhum. E eles fazem uma análise muito legal, como o Thales estava falando, né? Eles mostram, na verdade, eles fazem df ao quadrado tipo Lewis, sabe? E aí eles acrescentam o termo usual de f ao quadrado e mostram, se esse termo não estiver lá, as amplitudes vão a zero. Isso é um resultado parecido que o pessoal já tinha derivado, que as amplitudes on-shell, de 3 grávidos on-shell para teorias de gravidade conforme dão zero. Uhum. Né? Então, eles meio que recuperam isso para Young-Mills, e aí se você fizer o quadrado disso, que seria tipo um double copy, você obtém exatamente a mesma coisa. E aí essas teorias R3, que foi o último comentário que eu fiz, né? Tem vários trabalhos mostrando que eles têm problema de causalidade, né? Uhum. Tem até um trabalho famosão do Camanho, Ederson, Maldacene, Ziboidov, se não me engano, Sim. que eles mostram que é uma forma de você curar isso, né? A motivação deles naquele trabalho era mostrar que a teoria de cordas era inevitável, né? Uhum. Então, uma forma de você curar isso... Esse trabalho eu conheço, é muito legal mesmo. É muito legal. Então, a forma de você curar isso é você considerar uma torre infinita de partículas massivas de spins cada vez mais alto, ou seja, uma corda. Isso. Obrigado aí pela contribuição. Eu acho que eu só diria que esse artigo aqui é anterior, né, o que você falou do Fei Teng, do... Sim, é verdade. Aqui realmente a motivação era só essa. Mas já que você mencionou a corda twister do Nathan e do Witten, né, de fato, quando você calcula as expressões do tipo CHY que vem daqui, que eu chamei de gravidade conforme, essas expressões, se você restringe para 4 dimensões e olha para o setor do MHV, né, de máxima violação da eletricidade, as expressões que a gente obtém, eu não escrevi aqui no slide, mas enfim, vai ser uma coisa parecida com isso, só que em vez de você ter o fator de cor, você teria aquele Pfaffian, né? Porque aquilo é o que vem de você ter em vez de corrente aqui, você ter uma ação para o ferro, né? Se você fizer isso, você vai obter expressões que são equivalentes às expressões que estão escritas lá em termos de espinores de helicidade e tal, mas enfim, vai ser uma outra linguagem, mas a gente mostra que dá exatamente a mesma coisa. Então também é interessante esse resultado. Enfim, não ia botar aqui porque senão ficava coisa demais, mas já que você mencionou, também tem uma conexão com aquele trabalho lá da corda twister. A diferença principal é que a corda twister ela funciona em 4 dimensões, né? Ela é construída em 4 dimensões, enquanto que esse formalismo, em princípio, ele funciona em qualquer número de dimensões. Mais alguma pergunta ou podemos seguir? Ou comentário, enfim, fique à vontade.
Obrigado aí, Gabriel, pelo comentário. Acho que podemos seguir por enquanto. Certo, então vamos adiante. Como a gente está mostrando aqui que da Quantum Twister você obtém essencialmente resultados em teoria de campos, né? Você poderia pensar, e de fato é natural você pensar, que essa Quantum Twister deve partir de algum limite de tensão infinita da corda, né? Mas, de fato, o que a gente mostra é que a Quantum Twister pode ser vista como um limite de tensão nula, que é um pouco anti-intuitivo, né? De um modelo que a gente chamou de corda setorizada, que foi introduzido pelo meu amigo e colaborador, Renan Juzinskas, e que eu ajudei a desenvolver com ele em alguns trabalhos. Mas, quer dizer, hoje em dia a gente sabe que essa corda setorizada, que a gente chama de corda setorizada, ela pode ser obtida a partir da teoria de cordas usual se você fizer uma transformação de calibre que é singular, né? Meio que você pode... É uma transformação de calibre que não tem inversa, digamos assim. Você vai para um calibre que você não consegue voltar dele. Enfim, são detalhes técnicos, né? Mas o ponto é que se você vai para essa corda e você deixa lá o parâmetro de tensão usual da teoria de cordas, e você toma tensão para zero, você recupera exatamente os resultados da corda Twister, né? Então, isso pode ser pensado como uma generalização do modelo Twister, o que é interessante dele. Quer dizer, tem várias coisas interessantes nesse modelo, mas, em particular, ele possui um número finito de estados massivos. Então, do ponto de vista de você aplicar isso em amplitudes, né, a gente sabe que a Quantum Twister, e por consequência a fórmula CHY, elas funcionam apenas para partículas sem massa. Mas existem partículas com massa na natureza, né? Então, se eu quiser calcular a amplitude envolvendo partícula com massa, é interessante ter um modelo que te permita isso. E como esse modelo de corda setorizada ele deixa a tensão fixa lá, você não leva a tensão para zero, você mostra que, de fato, ele possui um número finito de estados massivos e que, por outro lado, também é uma vantagem em relação à teoria de cordas usual, porque, como o Gabriel acabou de lembrar, a teoria de cordas usual tem uma torre infinita de estados massivos, né? Também, às vezes, causa mais complicações do que você está querendo. Aqui, você, então, tem uma situação intermediária entre não ter nenhum estado massivo e ter infinitos estados massivos. Você tem um número finito de estados massivos. Então, isso dá uma motivação interessante para essa corda também que a gente vem estudando aí nos últimos anos, né? Bom, então, sobre a fórmula CHY e cordas Twister, basicamente isso que eu tinha para dizer. Agora eu vou entrar mais em alguns detalhes, aí, algumas aplicações específicas desse método de double copy. Eu sempre gosto de começar com esse slide. Eu não sei se alguém reconhece isso. Se alguém quiser aproveitar e tomar uma água enquanto vocês pensam. É de um trabalho do Bryce DeWitt, né, de 66. Alguém reconhece, não? Enfim, isso daqui é você pegar lá a lagrangiana de Einstein-Hilbert de novo, tratar com uma teoria de campos, né? Fazer uma perturbação lá, a métrica igual a Minkowski, mais uma pequena perturbação e tal. E aí você deriva o vértice cúbico e o vértice quártico que saíram dessa teoria, né? E você vê que dá uma expressão enorme, quer dizer, aqui ela já está meio grande, mas ela está escondendo coisas, porque cada coisinha disso aqui significa uma permutação de 3 índices, permutação de 6 índices, além disso tem que simetrizar todo mundo. Então, só aqui já tem uns 100 termos. E para você fazer isso para o vértice quártico vai ter muito mais, né? Então, eu gosto de introduzir esse slide só para lembrar que não é uma boa ideia você aplicar as ideias usuais de obter regras de Feynman, etc., para a gravidade, né? Então, é interessante você pensar em métodos alternativos de calcular amplitudes em teoria de gravitação. E nesse contexto é que aparece o double copy, né? Eu já tinha mencionado antes. Originalmente, a ideia é você combinar amplitudes de cordas abertas para te dar amplitudes de cordas fechadas. E isso é o que está mais explicitamente apresentado aqui, né? Então, o que você vai ter é essencialmente um vetor aqui. Você pode sempre fixar 3 posições antes de fazer a sua integral. Então, você fica com n-3, um ordenamento aqui de n-3 parâmetros, né, os rótulos dos seus estados. Então, essencialmente, você pode permutar esses n-3 parâmetros e você fica, então, com um vetor aqui de n-3 fatorial componentes, né, quando você tem n estados externos. E, então, você tem esse vetor aqui, um outro vetor ali, e você vai ter uma matriz aqui no meio, que é o chamado kernel de KLT, né, que vai ser justamente uma matriz n-3 fatorial por n-3 fatorial, e quando você faz esse sanduíche aqui desses vetores de amplitudes
da corda aberta. Com essa matriz, você obtém exatamente a amplitude da corda fechada, né? Então, esse que é a forma mais precisa de dizer isso aqui, né, que está representado nesse desenho. E aqui, só para dar uma ideia, eu peguei o caso mais simples, que é quando você tem n igual a 4. N igual a 4, você vai ter n menos 3 fatorial igual a 1, né? Então, você só tem realmente a partícula 2 aqui, você teria 1, 2, 4, 3, e aqui 1, 2, 3, 4. E essa matriz, na verdade, teria um termo só, né? Para dar uma ideia de que ela vai envolver essas funções trigonométricas aqui. Esse S12 é o produto, é a variável de Mandelson, né? Você vai ter K1 escalar K2, seria essencialmente esse S12 aí. E esse alfa linha é aquele parâmetro da teoria de cordas que é essencialmente o inverso da tensão, né? Então, quando você toma alfa linha para zero, você está fazendo, na teoria de cordas usual, é recuperar o limite de teoria de campos, né? Porque você está levando a tensão para o infinito. E você vê que a alfa linha para zero aqui te dá uma coisa finita, né? Isso motiva, então, que você aplique essas ideias de KLT, que originalmente surgem na teoria de cordas, para a teoria de campos também. E foi isso que o Bern, o Carrasco e o Holmes fizeram em 2008, né, mais recentemente, que são as chamadas relações BCJ, tem a ver com a dualidade cor cinemática, né, Color Kinematic Duality, que o Gabriel também mencionou no seminário dele. E você vê, então, que você pode pegar aquele kernel no limite em que a alfa linha vai para zero e combinar amplitudes não de cordas, mas de teoria de campos mesmo. E aqui eu dou um exemplo, né, que a gente já mencionou antes. Você pode combinar a amplitude daquela teoria df quadrada com a amplitude de Young-Mills. Aqui o S é opcional, né? Enfim, se for supergravidade conforme, você tem que botar super Young-Mills. Se for só gravidade conforme, Young-Mills funciona os dois, não precisa ser supersimétrico. Mas, enfim, se você combinar essas amplitudes dessa maneira, usando a versão teoria de campos, né, desse kernel aqui, quando a alfa linha vai para zero, você também consegue obter essas amplitudes. E o que eles mostram é que, desde que as amplitudes satisfaçam essas chamadas relações BCJ, né, que são dadas por essa expressão aqui, envolvendo os quadrimomentos das partículas externas, né, você pode combinar amplitudes desse jeito. E aí você combina duas amplitudes, né, vindas de teorias diferentes, e obtém uma terceira. E aí, se a gente olhar de novo aqui para essa tabela, isso aqui pode ser visto dessa tabela também. A gente já tinha visto que se você combinar Young-Mills com Young-Mills, dá a gravidade normal lá que vem da relatividade geral, né? A ação de Einstein-Hilbert. Você pode combinar Young-Mills com modelo signo não linear, isso vai te dar amplitude de Bornfeld. Young-Mills com df quadrado, a gente já comentou, dá gravidade conforme. E assim por diante, né? Você pode fazer combinações distintas e você vai obtendo amplitudes em teorias distintas. Essa aqui é a ideia dessa double copy, ou a cópia dupla, né? Que aparece em diferentes manifestações. A gente já viu originalmente teoria de cordas, já viu em CHY que isso aparece também. E do ponto de vista das amplitudes em si, está aparecendo aqui de novo. Agora, o que é interessante, que foi mostrado também em 2013, é que se você pegar só a amplitude da supercorda aberta, ela também pode ser colocada numa estrutura de double copy. Então, o que acontece? Quando você calcula essas amplitudes, obviamente aqui tem muito detalhe, não precisa se ater a esses detalhes, é só para, enfim, as expressões estarem bem definidas, mas quando você calcula essas amplitudes de supercordas, você tem que integrar sobre pontas no plano complexo, né? E a forma que você faz essa integração, você também tem um certo ordenamento. Então, o que acontece é que se eu definir essa integral aqui com esse nome Z, que está aqui, né, onde vai depender desses ordenamentos, esse fator Z que aparece aqui, ele obedece aquelas relações de BCJ. Então, eles funcionam como se fossem amplitudes de alguma teoria, né? E se isso, de fato, corresponde a uma teoria que faz sentido ou não se sabe, mas o ponto é que, matematicamente, você pode escrever as amplitudes de estados não massivos, uma teoria de supercordas abertas, como essa double copy aqui dessa Z-theory, né, dessa teoria Z, que é basicamente essas integrais, com amplitude de super Young-Mills. E o que você vê aqui é que essa dependência na tensão da corda, né, que está escondida aqui dentro do alfa-linha, ela vem toda da teoria Z aqui, né? Quer dizer, então, dito de outra forma, se você sabe fazer essas integrais e conhece as amplitudes de super Young-Mills, que você pode calcular da forma que você quiser, né, até com gráficos de Feynman, por que não? Você pode, então, obter amplitudes de cordas abertas apenas usando amplitudes aqui de teoria de campos normal, né? Então, isso foi um resultado interessante.
a gente já sabia desde KLT, né, que cordas fechadas são dadas por uma double copy de 2 cordas abertas, mas as próprias cordas abertas também podem ser colocadas nessa estrutura de double copy, né? Então, isso foi um resultado interessante. Desculpa, Thales, eu te interromper. Super Young Mills em quantas dimensões? Aqui seriam 10 dimensões, né? Se você quiser falar de cordas N igual a críticas. quanto? Em 10 dimensões você tem N igual a 1. Mas, quer dizer, se você fizer a redução dimensional, você vai corresponder a N igual a 4 em 4 dimensões. Mas, quer dizer, aqui se você estiver falando de cordas críticas, então as supercordas estão em 10 dimensões, você teria Super Young Mills em 10 dimensões também. Tá, essa relação, ela tá, enfim, o que não está claro para mim é essa questão da dimensionalidade. Essa relação, ela é estabelecida na dimensão crítica ou não? Ou é solto? Eu acho que, quer dizer, se você estiver trabalhando com a teoria de cordas usual, você está pensando que você está na dimensão crítica, né? Que é onde você pode, de fato, definir o operador BST, ele vai ser nilpotente, etc. Mas se você olhar só para o resultado final, se eu não me engano, não tem nada que explicite qual é a dimensão, né? É só por uma questão de consistência, você esperaria que isso daqui faz sentido em 10 dimensões. Mas, em princípio, você poderia estar em outras dimensões também, a menos que eu esteja esquecendo alguma coisa. Quer dizer, obviamente, aqui nesse SJ, por exemplo, você vai ter um produto escalar de quadrimomentos, né? Então, esse quadrimomento, a dimensão dele vai depender do número de dimensões do espaço-tempo. Só que, tirando isso... Não, pode continuar. Não, tirando isso, não tem nada específico sobre a dimensão, né? Quando você envolve férmions é mais complicado, mas quando você está falando só de bóson... então, de fato, quer dizer, essa última frase que eu falei, talvez seja a resposta, né? Porque, de fato, se você considerar a parte fermiônica de Super Young Mills, aí eu acho que você tem que ser mais específico a dimensão que você está falando. Assim, para ter segurança, vamos dizer, isso vale para Super Young Mills em 10 dimensões. Sim. Tá. Com certeza seria essa a frase, né? Não tem nenhuma dúvida. Porque justamente a supercorda crítica tem que ser em 10 dimensões, né? Então, é o que você espera. Mas, quer dizer, como eu estava dizendo, o que é interessante aqui é que você tem uma relação de double copy mesmo para a corda aberta, né? E aí, mais recentemente, foi feito isso para supercorda, né, como eu tinha dito, mas aí mais recentemente foi feita uma conjectura para corda bosônica também. Você tem a teoria de cordas bosônicas, que, enfim, tem alguns problemas, tem TACA, etc., mas você pode definir, e fizeram uma conjectura que essas cordas bosônicas abertas também poderiam ser escritas de acordo com essa mesma base integral. O que eu estou chamando de F aqui é basicamente você juntar o Z com o pedaço que vem lá do kernel de KLT. Estou chamando isso aqui tudo de um F pirro, né? Esse tal aqui estaria contraído. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que são as mesmas integrais, então, se você já conhece essas integrais, você poderia escrever também as amplitudes de cordas bosônicas abertas nessa base, e esses coeficientes que apareceram aqui não vão ser mais Super Young Mills, naturalmente, né? Porque agora você não tem supersimetria, só corda bosônica, mas você vai ter outros fatores B, que agora vão depender também da tensão da corda. Então, obviamente, se você leva a tensão da corda para infinito, ou equivalentemente alfa' para zero, você tem que recuperar a teoria de Young Mills. Então, esses fatores B começam como amplitudes de Young Mills, mas eles têm correções aqui em alfa', né? E aí, para dar alguns exemplos mais explícitos, você pode ver que se tiver 3, por exemplo, vai ter Young Mills mais esse fator daqui. Se tiver 4, tem Young Mills mais um fator um pouquinho mais complicado. Mas uma coisa que você pode observar aqui é o seguinte. O fator onde, quer dizer, a contribuição dominante em alfa', né? Imagina que a alfa' é grande. Essa contribuição não tem, esse sistema não tem contribuições do tipo produto escalar de polarização, né? E se vocês lembram, isso já tinha aparecido lá na teoria dF quadrado, né? Era uma teoria que, quando você calculava as amplitudes, não apareciam termos desse tipo. Isso é verdade aqui para 3 pontos, é fácil de ver. Para 4 pontos, você também vê que quando a alfa' é muito grande, só esse termo aqui que vai importar, né? Ele que vai dominar. Tanto Young Mills, que não tem alfa' nenhum, como esse termo aqui, que quando a alfa' for grande, ele vai cancelar, eles não contribuem. E aí sobra só esse G, que não envolve coisa do tipo produto escalar de polarização. E aí você pode se perguntar, quer dizer, no caso de supercordas, a gente viu que esses fatores B não correspondiam às amplitudes da teoria de Super Young Mills. Será que no caso das cordas bosônicas, a gente consegue encontrar uma teoria de modo que esses fatores B correspondam às amplitudes dela, tirando os fatores de cor, né?
todas essas amplitudes a gente está tirando os fatores de cor, né? Isso significa que quando você escreve B1, ρ, não sei o quê, você está supondo que teria aquele traço de geradores do grupo de simetria aqui, etc., que não estão sendo escritos, né? Isso que são as amplitudes sem cor, né? Mas, enfim, será que existe? E a resposta é, talvez surpreendentemente, que é uma deformação massiva daquela teoria da F quadrado, né? É exatamente o que vai reproduzir esses termos aqui, para você escrever as cordas abertas, as cordas abertas bosônicas, né? Também nessa mesma base integrais. Esses Bs que aparecem aqui saem das amplitudes dessa teoria. Então, a primeira linha é o que a gente viu lá da corda Mitwister, e a segunda linha é uma deformação massiva da teoria. Isso vai funcionar desde que m quadrado, esse parâmetro de massa que aparece ali, seja menos 1 sobre alfa'. Talvez alguém ache estranho você ter uma massa quadrada negativa, mas é porque a corda bosônica tem um táquion, né? Então isso é meio que esperado. Só para ser um pouco mais preciso, na verdade, o que você obtém é que, enfim, você tem que fazer um reescalamento aqui para que, de fato, aqueles fatores correspondam às amplitudes, né? Então, esse é um resultado bastante interessante, que a gente obteve em 2018, que é justamente isso. Então, quer dizer, além da supercorda aberta poder ser escrita como nessa forma de double copy, a corda bosônica aberta também pode ser escrita, e o fator que aparece é essa teoria dF quadrado mais Yang-Mills, né? Porque você vê que os termos extras que aparecem aqui é basicamente a ação de Yang-Mills normal e um termo de massa para aquele escalar que aparece, né? Então, a gente chama de dF quadrado mais Yang-Mills. Então, agora, a corda Mitwister não pode reproduzir as amplitudes dessa lagrangiana, né, por um motivo muito simples. A corda Mitwister só funciona para estado sem massa, ela não tem nenhum parâmetro dimensional, então não teria como reproduzir isso. Porém, a gente comentou que existe um modelo, né, que envolve um número finito de estados massivos. Será que ele poderia nos ajudar? E, de fato, fazendo aqui uma última propaganda, a gente mostra que se você considerar cordas bosônicas setorizadas, você consegue, de fato, reproduzir essa ação aqui exatamente com todos esses detalhes usando esse modelo, né? Então, se você considera cordas setorizadas, você reproduz essa ação aqui que vai além de dF quadrado, né? dF quadrado mais essa correção. Isso sai dessa teoria de cordas bosônicas setorizadas. Bom, então, como eu falei, isso foi a última propaganda que eu ia fazer, né? Agora eu vou voltar para coisas mais mundanas. E é o seguinte, se eu só tomar uma água. Eu queria falar de uma coisa que está muito quente recentemente, que é a aplicação desses métodos de double copy para obter observáveis em relatividade geral, né? Principalmente depois da obtenção, da detecção de ondas gravitacionais e tal. Muita gente se voltou, né? Voltou o interesse a você calcular a amplitude de espalhamento gravitacional de altas energias para obter resultados, né, observáveis em relatividade geral. Você tem aqui relatividade geral a partir de amplitude de espalhamento, ou amplitude de espalhamento em altas energias gravitacionais, para o problema de dois corpos em relatividade geral. E você vê que são pessoas tradicionais da comunidade de ondas gravitacionais, tipo D'Amour, tem vários trabalhos e tal, e também pessoas de amplitude, né? Então, as ondas gravitacionais estão juntando essas duas pessoas. E o que é interessante aqui é que, nesse artigo do Thibaut D'Amour, ele fez uma provocação explícita, assim, no abstract, né, do artigo, no resumo, instando as pessoas especialistas em amplitudes a usar as técnicas novas para calcular a amplitude de dois loops, né? E, de fato, concluir a partir daí, deduzir a partir daí, os termos na terceira ordem pós-minkowskiana do hamiltoniano, né, efetivo, quer dizer, do hamiltoniano efetivo, considerando essa interação como se fosse de um corpo só, né? Então, quer dizer, ele fez essa provocação, assim, clara no abstract, né? E aí, não deu outro, o pessoal aceitou a provocação, né? Então, logo depois, o Byrne, o B do BCJ, né, que eu mencionei antes, junto com colaboradores, eles conseguem fazer esses cálculos usando justamente as ideias de double copy. Então, como é que ele fez essas contas? Ele calculou coisas em Yang-Mills, em dois loops, depois juntou, pegou os pedaços lá que eram relevantes, enfim, fazendo comparações com outros testes de consistência e tal, e obteve, de fato, esse resultado. Então, ele respondeu à altura a provocação aí do Thibaut D'Amour, né?
E mais recentemente, esse ano... não, estou dando spoiler de mim mesmo. Antes disso, depois os resultados foram corroborados por outros grupos, né? E aqui o que é interessante notar é que você tem teóricos de cordas famosos, né, importantes. O Gabriele Veneziano é tido como o cara que iniciou a teoria de cordas, quando ele postula a amplitude veneziana e tal, que tinha a ver com aquelas trajetórias de Red, né, bem no início, lá no final da década de 60, quando a teoria de cordas tinha sido proposta como um modelo efetivo para explicar a interação hadrônica, né. E você vê que agora o veneziano está trabalhando nessas coisas. Percebi que aqui não apareceu data, né, mas esse artigo, se eu não me engano, é do ano passado, então é uma coisa bem recente mesmo. Mas agora sim, o que eu ia falar é que, além de ter feito a terceira ordem, né, aceitando a provocação aqui do Thibaut Damour, esse ano eles fizeram a quarta ordem, então eles já estão conseguindo usar essas técnicas para calcular coisas em quarta ordem dessa expansão chamada de pós-minkowskiana, né? E aqui, só para deixar mais claro o que isso significa, né, esse slide aqui, na verdade, foi de uma conferência de 2018, estou dando crédito aqui ao Justin Vimes, em que você mostra a lagrangiana aqui de um problema de dois corpos, que essencialmente vai conter termo de repouso, né? Depois você tem o termo newtoniano esperado, né? Termo cinético, mais a interação gravitacional usual, e aí você tem dois parâmetros que você pode expandir essa lagrangiana para fazer correções. Você tem o parâmetro v ao quadrado sobre c ao quadrado, e você tem esse parâmetro gm sobre rc ao quadrado, os dois adimensionais, né? Mas que, enfim, que no fundo vão te dar potências aqui de V e potências de G, né, que estão resumidas nessa tabela. E aí o que você chama de pós-Minkowski são os termos que envolvem potências de G, da gravitação de Newton. Se você tem zero pós-Minkowski, você está em Minkowski, então não tem curvatura, não tem G, não tem gravidade, né? Então você vai ter só uma expansão em velocidade. Se você tiver um termo 1, na ordem de 1 pós-Minkowski, na primeira ordem pós-Minkowski, você vai ter um fator de G, e assim por diante. E, além disso, você tem as expansões pós-newtonianas, obviamente, zero pós-newtoniano, você está em newtoniano, então são só os termos usuais, né? Cinético aqui, e interação gravitacional, potencial gravitacional. E se você for para um pós-newtoniano, aí começa a aparecer V4 sobre C4, né? Aqui vai ser V6 sobre C6, assim por diante, mas você junta os termos que tem 1 sobre C2, 1 sobre C4, etc., que você chama das expansões pós-newtonianas. Então, tem essas duas expansões independentes que você pode fazer. E o estado da arte, então, lá em 2018, era que eram conhecidos algumas entradas dessa tabela, né? Agora, aqui no 5 pós-newtoniano não se sabe muita coisa, e 3 e 4 também só se sabiam esses primeiros termos aqui. Então, o que esses caras fizeram, usando o double copy, foi obter essa linha inteira aqui, né? Na verdade, quer dizer, eu posso marcar as duas ao mesmo tempo, porque no final das contas já mostrei que eles tiveram as duas. Então, nos últimos anos, eles obtiveram essas duas linhas inteiras aqui, tanto de 3 pm quanto de 4 pm para qualquer ordem pós-newtoniana. E aí, o que eu gosto de mencionar nesses exemplos é que eu brinco, às vezes, que essa aplicação que tem sido feita a ondas gravitacionais, né, que para estudo de ondas gravitacionais você precisa de uma precisão cada vez maior e tal, então é importante você ter essas ordens aqui. E aí eu brinco que isso é como se fosse o GPS da teoria de cordas, né? Porque as pessoas gostam de dar esse exemplo, que a teoria da relatividade geral, quando foi proposta por Einstein, não tinha a intenção de ter nenhuma aplicação prática, né? E obviamente isso aqui também não é ainda uma aplicação prática, mas eu quis dizer que ele propõe a teoria dele, e aí muitos anos depois, ele obviamente não tinha como imaginar isso, a gente tem GPS, né, em celular, carro, etc., cujo funcionamento depende das equações aí da relatividade geral. E na teoria de cordas tem uma coisa meio semelhante, né, mal comparando, que é essa história de você ter lá duas cordas abertas juntando para dar uma corda fechada, que em última análise dá origem a toda essa história de double copy, né, com o trabalho do KLT. E hoje em dia você está usando essas ideias muito abstratas de cordas, que a gente nem sabe se existe ou não, né, para calcular coisas muito úteis, pelo menos para a comunidade de ondas gravitacionais, que são essas expansões aqui, né? Então, eu acho interessante esse turn of events, quer dizer, como as coisas se sucederam desde 86 até como as coisas são usadas hoje para calcular essas coisas. Então, obviamente uma brincadeira falar que é equivalente ao GPS, né? Não é uma aplicação prática da teoria de cordas, mas é uma aplicação teórica interessante que surgiu com a teoria de cordas. Isso para não mencionar vários resultados da DSFT, mas enfim. Então, isso já faz parte dos comentários finais, na verdade, né? Mas fazendo mais comentários finais além desses,
Eu queria só mencionar algumas direções que me interessam, né, ultimamente. Obviamente, como eu falei, né, a fórmula CHY funciona apenas para estados não massivos, e a Coordinate Twister, ela meio que vem para dar uma base, né, dar primeiros princípios, talvez, daquela fórmula de CHY. Mas como as cordas setorizadas podem ser vistas como uma espécie de deformação das cordas Ambi-Twister, em que você tem um parâmetro massivo, né, eu mencionei que você tem um número finito de estados massivos e tal, seria interessante tentar obter uma versão massiva da fórmula CHY a partir dessas cordas setorizadas que a gente vem estudando, né? Então, isso é uma coisa que me interessa, que eu tenho pensado sobre isso ultimamente. Além disso, pensar também em cordas setorizadas em ADS, né? Tudo que a gente fez até então foi para espaço plano, né? Cordas e tal. Seria interessante pensar em aplicar essas cordas setorizadas em ADS. Estudar cordas usuais em ADS é meio complicado, né? Mas a gente espera que cordas setorizadas, como não tem um número infinito de estados massivos, os campos são holomorfos e tal, deve ser mais simples. Então, acho que vale a pena estudar isso. Já tem alguns trabalhos de cordas Ambi-Twister em ADS também, então daria para fazer uma conexão. E, finalmente, está conectado com o último ponto, possíveis aplicações em ADS-FT, né? Uma vez que você encontrar descrições das cordas setorizadas em ADS, você pode ver o que isso implica para modelos holográficos e coisas desse tipo. Então, são as minhas principais motivações aí recentemente, além dos comentários que eu já fiz antes, né? E aqui eu queria só, assim como o Alfonso fez, né, mostrar mais uma vez o nosso grupo de cordas, lá do Estúdio Difícil da FRJ. Se vocês quiserem conversar com a gente, enfim, quem estiver vendo esse vídeo, vai ser muito bem-vindo. E é isso. Queria agradecer, então, a atenção de vocês e fique à vontade aí para perguntar qualquer coisa, fazer algum comentário, por favor. Muito obrigado, Thales. Bom, antes de tudo, eu quero convidar os presentes a abrir o microfone para a gente poder agradecer com palmas a apresentação, por favor. Muito obrigado. Bom, então vou deixar aberto agora. Não sei se eu volto para... Fica à vontade, se precisar de novo, você compartilha novamente, acho que não tem regra. Bom, então vou deixar aberto agora, quem tiver... Deixa eu olhar aqui o chat. Eu tenho uma pergunta. Teve toda a contribuição. Desculpa. Fica à vontade, Marcelo, vai lá. Não, é um comentário, só uma dúvida, boba, na verdade. Eu lembro que tinha aquelas amplitudes de MHV, Maximal Elicited Violate. Existe, qual é a relação? Eu não sei qual é o status disso, eu não acompanhei essas discussões, assim, então qual é a relação dessas amplitudes? Porque eles calculavam a amplitude, né, mais usada para calcular, claro, eles são os gluons e usavam mais para isso, assim, né, e você tinha aquelas expressões enormes também, que apareciam, que eram simplificadas com essa estrutura, né. E depois até teve aquela coisa, acho que o Arcania médio falou também, isso gerou aquela ideia do amplituedron, sei lá, uma coisa assim. Você poderia comentar um pouco da relação entre esses assuntos, assim, como é que tá? Porque eu não acompanhei, é realmente uma pergunta de pessoa de fora, assim, que não sabe os desenvolvimentos. Você está perguntando como é que está o estado de amplituedro, essas coisas, é isso? Em relação a essa fórmula CHY, se tem uma conexão entre elas, porque me parece que essa fórmula acessa esse tipo de cálculo, né, que você estaria certamente tem alguma relação. A ideia, quer dizer, eu também não sou especialista nisso, eu sei pouco de amplituedro, mas a ideia das pessoas que estudam amplituedro é que seria uma coisa mais geral, né? Você, de fato, você tiraria tudo dali. Eles pensam em amplitude como sendo um volume dentro de algum espaço, né? Então, tudo você conseguiria calcular como um certo volume definido de alguma maneira em algum espaço. Isso dá uma amplitude. Isso. Agora, assim, em termos práticos, até onde eu sei, talvez tenha obtido algum avanço, eu não estou lembrando agora. As coisas que eles fazem ainda são muito específicas, né? Para N igual a 4 para N mil, tal, assim, umas teorias bem, com muita simetria e tal. Então, ainda não é uma coisa que dá para você usar de forma mais geral, né? Mas não existiria um mapeamento da fórmula CHI em fórmulas do MHV, por exemplo, porque eu lembro que a ideia do
Maximal Illicit Violation era basicamente usar aquela noção de você pegar o momento, né, e tratar ele como quadrado de uma quantidade espinorial, e aí o espaço, os gráficos de Feynman ficariam mais, digamos, naturais nessas variáveis do que nas variáveis do espaço-tempo usuais, né, que é do momento. Isso aí cai naquilo que eu mencionei no início, né, seria você mexer nas suas variáveis cinemáticas de forma que as próprias variáveis já incluam o fato de que a parte que você está representando não tem massa. Em vez de você ter um momento, depois falar que o momento ao quadrado tem que ser 0, você já bota as duas coisas de uma vez só, né? Eu lembrei disso porque eu vi a fórmula inicial que você tinha colocado e aí me lembrou um pouco essa estrutura, mas ainda está, assim, a fórmula CHY ainda tem a estrutura, como chamar, espaço-tempo, digamos assim. Você tem a estrutura da corda, tem os punctures ali, né, os buracos, ainda tem essa visão intuitiva de uma coisa se propagando no espaço-tempo, a corda se propagando. Quer dizer, na verdade, a visão intuitiva que eu dei, você não precisa, né? Você tem uma integral sobre uma esfera de rima com algumas coisas. Sim, entendo. De onde veio aquilo... Enfim. Não, era só essa ideia, se existiria algum mapa, né? Não sei se você sabe ou se eu mapeamento. Sim. Acho que você está perguntando se eu consigo sair das ideias lá de amplituedro e fazer algumas coisas e chegar... ou sair dessa ideia, porque parece que é mais geral do que o pessoal do amplituedro, eu diria. Isso daí você mostrou aí que conecta com diferentes teorias, você vai montando as teorias dependendo do integrando que você vai colocando ali e você vai chegando. E eu acho que aquelas amplitudes MHV, ou amplituedro, sei lá, eram mais, como você falou, específicas para cálculos de Bloom, N igual a 4, para depois, talvez, fazer uma generalização, etc. Mas o cálculo prático que eles tinham realmente era amplitudes de gauge, né? Então, quer dizer, a resposta curta é essa, né? Eu não tenho certeza, mas eu chutaria que é possível você partir de alguma coisa de amplituedro e mostrar que dá CHY. Agora, como é que isso é feito, em que pé tá, eu não sei, porque eu realmente não sou especialista nisso. Legal, ok. Obrigado. Bom, muito obrigado, Marcelo, pela contribuição. Obrigado também, Thales, pela resposta. Agora o Rodrigo está com a mão levantada. Rodrigo, fica à vontade. Obrigado, Igor. Bom, Thales, obrigado pelo seminário, muito legal. Obrigado. Eu queria perguntar sobre a expansão pós-Minkowski, né? E pós-newtoniana, é isso? Isso. Em relatividade geral, né, com simetria local de Lorentz, a gente pode tomar o limite não relativístico. Isso, aí mesmo. O limite não relativístico e obter uma teoria covariante para o grupo de Galileu. No sentido inverso, né, existem trabalhos que mostram que você pode partir do grupo de Galileu ou extensões do grupo de Galileu e você obtém como resultado uma teoria do tipo Orava-Lifshitz. Então, eu queria saber se existe alguma maneira, se existem trabalhos no contexto que você apresentou, em que você estuda as simetrias dessas expansões, né, e constrói uma teoria baseada nessas simetrias, e se você recupera alguma coisa diferente, ou você recupera resultado de cordas. Você está pensando em você pegar teorias do tipo Rojava-Lifshitz? Não, pensando em pegar essa sua tabela, né? Você vai ter termos que não vão... Ou seja, a teoria... Isso aqui, deixa eu só talvez deixar mais claro, que talvez não tenha ficado claro. Isso aqui é relatividade geral, né? Isso é Einstein-Hilbert, não tem nada além disso aqui. É só... quer dizer, você teria uma resposta... Sim, mas você tem expansões maiores, não só a primeira ordem. Oi? Mas a sua expansão é em termos de ordens superiores. Isso, mas tudo dentro ainda de relatividade geral. Então, a ideia aqui é que você teria... Você está estudando, por exemplo, o processo de colisão de dois buracos negros, né? Então, você tem uma fase em que um está rodando em torno do outro, eles estão interagindo gravitacionalmente. Você sabe que, newtonianamente, essa interação vai ser isso aqui só, né? Se eu estiver longe, o espaço... Eles estão devagar, o espaço é aproximadamente plano, então a interação deles é dada por esse termo. Acabou, né? À medida que você vai melhorando, que você vai tomando contribuições que de fato vêm da relatividade geral, cada vez mais na sua expressão, aí para você chegar mais próximo do que seria a expressão exata, você tem que ir introduzindo mais e mais correções. Isso. Seria, quer dizer, pensando em relatividade especial, né? Seria como você ter lá o fator gama, 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2,
e você vai fazer uma expansão de Taylor naquilo. Né? Você vai ter infinitas potências de V2 sobre C2. Aqui, além dessas infinitas correções, você tem correções também nesse termo aqui, GM sobre RC2. Isso. Mas é tudo dentro de relatividade geral. Aqui não tem termos de derivado superior, não tem nada disso. É só realmente... Não, mas é mesmo em termos de relatividade geral. Quando você faz esse processo que eu falei, você faz só a expansão em V sobre C ao quadrado. Uhum. E você fica na leading order e você obtém uma teoria de gravitação não relativística. Né? Ou seja, ainda funciona para campos fortes. O que você está fazendo aí é uma expansão dupla. Você está fazendo a expansão, né, em torno de um campo fraco, que é o teu termo 1 sobre R, e também está fazendo a expansão não relativística. Uhum. Então, a minha pergunta é, ou seja, o resultado que eu falei, ele serve só para a expansão não relativística, para a relatividade geral mesmo. Aí você acaba com uma teoria covariante de Galileu, e se você pega agora só a simetria e tenta reconstruir a teoria, você acaba com uma teoria tipo Orava-Lifshitz. Então... Mas a sua ideia seria você pegar, talvez, em vez dessa expansão que você falou só, em V sobre C, né? De repente pega só uma ordem aqui pós-newtoniana. Isso, ou mais ordens e ver qual simetria você tem e qual teoria seria construída a partir dessa simetria, dessa aproximação. Não sei, assim, a pergunta agora acho que eu entendi. Existem trabalhos nesse sentido? Eu realmente não conheço, agora acho que eu entendi a pergunta. Eu realmente não sei se tem alguém olhando esse tipo de coisa, né? Mas, quer dizer, o que eu realmente quis trazer aqui, dar ênfase, é o fato desses métodos estarem sendo usados dentro de relatividade geral mesmo, para você obter resultados que são importantes para a análise de ondas gravitacionais, né? Uhum, como é que você sabe se o que você tinha eram dois buracos negros orbitando, emitindo onda gravitacional, ou era uma estrela de nêutron, né? Então, é nesse sentido que as pessoas estão olhando isso. Agora, se tem alguém generalizando esses resultados, ou tentando tirar desses resultados alguma outra coisa, aí realmente eu não tenho conhecimento aí dessa área, né? Beleza. Obrigado. Não. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta e muito obrigado, Thales, pela resposta. Bom, por enquanto, não vejo mais Bom, então eu tenho mais então, Marcelo guardou no bolso. Não, eu guardei, né? Eu tava pensando durante a apresentação em algumas coisas assim. Foi comentado durante a questão da corda crítica, né? Da igualdade. Num certo slide ali da importância da corda crítica. Eu queria saber assim, o quanto é importante, onde vai dar problema se não for a corda crítica como inspiração para esse tipo de construção. Que a gente tinha comentado, né? Aí é um caso específico, né, que você estava tratando da questão de justamente das supercordas e tal, mas assim, pensando na aplicação em geral desse método, o quanto ele depende do fato de ter corda crítica ou não. Eu sei que você fez uns cálculos com a corda bosônica, por exemplo, né, que por si só tem algumas questões ali de táquions e tal, mas o quanto isso é algum problema, ou pode vir a dar algum problema em alguma ordem ou em alguma quantidade que você calcula ou não, é coisa totalmente independente. Boa pergunta. Deixa eu começar só enfatizando uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar que é importante. A corda bosônica, de fato, como você falou, enfim, tem igual a 26, tem táquion, não tem férmio, né? Então é uma corda não muito física. Mas uma coisa que é interessante lembrar, e eu acabei não mencionando, é que a corda bosônica entra como um fator da corda heterótica, né? E a corda heterótica é das que tem mais aplicação fenomenológica, para você descrever coisas do modelo padrão, por exemplo. Tal. Então, embora a corda bosônica por si só talvez não tenha muito apelo físico, quando combinada, né, com supersimetria para formar a corda heterótica, ela de fato tem bastante interesse. Então, quer dizer, nesse sentido que... Nesse artigo aqui que a gente escreveu, a gente fala da heterótica também. Né? Eu não falei porque, enfim, não queria ficar entrando em muitos detalhes. Mas basicamente, essa teoria df quadrado mais n-μ vai aparecer também na heterótica, por conta de, essencialmente, um dos fatores da heterótica ser a corda bosônica. E na corda heterótica não tem táquion, né? Enfim, é uma coisa mais bem comportada. Sim. Mas voltando à sua pergunta, né? Quer dizer, depende do que a gente está olhando. Se você estiver falando de resultados dentro de teoria de cordas em si, você poderia ter problemas quando você vai para loops, né?
Aqui a gente fez tudo, está discutindo o nível de árvore ainda. Se você quiser... E, de fato, as relações KLT, elas foram deduzidas só para nível de árvore. Acredita-se que haja coisa parecida em níveis mais altos, porque, quer dizer, se partir do desenho, né, que duas cordas abertas dão uma fechada, você poderia fazer um desenho com corda fazendo loop também. Então, meu desenho ficou ruim, mas enfim, vou apagar. Mas o ponto é que, pensando só assim nessa intuição, né, não tem porquê não funcionar para ordens mais altas também. É só que, na hora de mostrar mesmo, só foi mostrado para nível de água. Mas eu diria que, se você for calcular ordens mais altas na teoria de perturbação, aí essa dimensão vai começar a importar. Vai importar também qual é o grupo de calibre que você está usando, né? Todas essas coisas que a gente meio que varre para debaixo do tapete e fala, isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Essas coisas começam a importar quando você vai para loops. Isso dentro do contexto de você estudar a teoria de corda usual em si e tal, você quer realmente estudar a teoria de perturbação na teoria de corda usual. Você só está usando essas ideias para calcular outras coisas, daí eu não lembro da que eu escrevi isso, deixa eu ver aqui, né? Então, por exemplo, para você calcular esse tipo de coisa, né? Você junta duas amplitudes de teorias de campos diferentes, usa esse kernel aqui de KLT no limite em que a alfa' vai para zero, que é o que representa esse símbolo aí. Esse tipo de coisa vai funcionar independente da dimensão. Né? Pelo menos, de novo, né? Se você estiver falando de estados bosônicos, se você estiver falando de férmions, aí pode ser que, dependendo da dimensão, você tem algumas questões que você tem que olhar. Mas, de qualquer forma, isso não vai estar relacionado com a dimensão crítica da corda, vai estar relacionado a que tipo de férmion você define em cada tipo de dimensão. Né? Os espinores dependem disso. Né? Os vetores, você bota mais um número no vetor, acabou. Os espinores se importam mais com a dimensão do espaço-tempo do que os vetores. Né? Sim. Mas, para esse tipo de conta, que são contas feitas em teorias de campo, né? A dimensão crítica da teoria de cordas não importa muito. Quer dizer, as cordas aqui apresentam uma motivação para você deduzir essas relações e tal. De fato, você pode demonstrar essas coisas usando teoria de cordas também. Entendi. Eu poderia dizer que isso intuitivamente tem alguma coisa a ver com o fato disso depender mais da worldsheet do que de onde a worldsheet está, sei lá, colocada. Sim. Acho que sim, acho que é uma boa interpretação. Legal. Não tinha pensado nisso não, mas eu acho que faz sentido. Ótimo. Então, acho que eu entendi alguma coisa. Tá Obrigado. Valeu, obrigado, Marcelo. Obrigado, Thales, também pela resposta bem completa. Bom, mais alguém? Pessoal, fica à vontade, se quiser, não precisa levantar a mão, pode simplesmente falar, abrir o microfone. Bom, não havendo mais perguntas, então vamos agradecer pela última vez o excelente seminário do professor Thales, por favor. Obrigado. Thales, eu queria agradecer muito em nome da organização do TQCBR por você ter aceitado contribuir com a gente. Já foi muito bom, te agradece bastante. Eu que agradeço o convite, parabenizo vocês mais uma vez aí pela iniciativa, excelente. Valeu, Thales. Obrigado, Rodrigo, Thales. fica à vontade. Obrigado, Marcelo. Cadê o Rodrigo Sobreiro?